A gente estava falando um pouquinho, né, de Copa do Mundo, a gente estava falando muito nos bastidores, mas uma das coisas que se destacou muito nessa Copa foi a paixão dos argentinos, né? A gente viu ontem também, após o título lá, né, a mobilização no país, parecia o Flamengo quando ganha a Libertadores aqui. E aí fica aquela, por que o brasileiro, né, não tem essa mesma identificação? E aí a gente volta a Jaime de Carvalho, que já foi considerado, né, o criador de todos. da torcida organizada brasileira, não, né? Ele foi. Foi, né? Ele na foi. Copa de 50, Torada de Madrid, aquela coisa toda. E ali, me parece, lendo a história, nem sonhava em nascer, claro, me parece que ali havia uma identificação muito grande com a seleção brasileira, e lógico, nos anos posteriores também. O que você acha que aconteceu e por que a gente não tem esse mesmo tesão pela seleção que tem lá os argentinos? Eu acho que aqui, principalmente no Brasil, as torcidas começaram a se profissionalizar demais. Hoje, qualquer torcida organizada é mais profissional do que outra coisa, sabe? O cara esquece o amor pelo Flamengo porque tem que vender ingresso, tem que vender camisa, tem que vender... Isso é meio ruim, sabe? E, na verdade, esses caras são nossos condutores de rubro-negrismo ou seja de outro torcedor qualquer, porque as torcidas organizadas têm um poder de fazer a cabeça da criança, do torcedor. E hoje, quando o próprio torcedor, o líder, não tem essa vibração, essa coisa, eu acho que a cada dia vai quebrando. Não é só isso, claro, mas a cada dia vai quebrando, né? E aquela questão, volto a dizer, a nossa seleção, esse ano, por exemplo, quando eu liguei, vi no segundo tempo, aquele primeiro jogo, que eu não sabia o nome de ninguém. Falei, que é esse cara? Aí o cara falava que saiu daqui com 16 anos, foi jogar não sei aonde. Não tinha identidade com a gente. A seleção da Argentina pegou muita gente de onde? Muitos sul-americanos. Não todos. Sim, mas pegou a base. Jogador do Boca, jogador do River. Vários estavam naquela final contra o Flamengo em 2019. O próprio Montiel, que bate o último pênalti, estava na final da Libertadores contra o Flamengo. Então, você vê, naquele time que jogava, a gente só conhecia, na verdade, o Neymar, que é um cara até que não tem muita empatia com a torcida, né? O Vinícius Júnior, que tinha identidade com o Flamengo, Pedro e o Paquetá. Paquetá, então, as pessoas mais assim, o resto você não conhecia. Everton Ribeiro, mas você não conhecia, cara. Isso não dá empatia, não dá tesão, não dá vontade de você ver. Aí você vê o cara, porque passa a ser familiar, aquele cara todo dia você vê. Todo domingo, quarta-feira, seja que for o dia do jogo lá, o cara fica, não, esse cara é nosso, esse cara me representa. Aí quando vai uma seleção do teu clube, do teu time, do teu país, que pega os jogadores do próprio lugar, aqueles caras estão com vontade de jogar, se conhecem, se convivem o tempo todo, e a outra coisa também, né? Que você, de repente, quer até ir para a Europa, realmente. É a chance dele virar a vida dele. Ele vai dar de tudo. Aí você traz os caras que já desde criança já estão ricos, porque foram para lá. O cara vem para cá. Rico na base. Na base. Aí o cara vem para cá, vai jogar na seleção. Vou jogar lá, legal, tal. Mas não tem mais sonho. Eles não têm mais sonhos, não tem mais esse tesão. Você tem que comer grama, parceiro. Quando você fala em relação ao Flamengo, né, tem que comer grama pelo Flamengo. Quando você fala em relação ao Brasil, ao teu país, você tem que comer grama. Esses caras não comem grama. Não tem. Agora os caras da Argentina comeram grama. Comeram grama. Essa é a diferença. E aí faz com que a torcida também participe, seja da mesma forma. Isso é uma sequência, não é verdade? Sim. Verdade. Você pegar, eu quando comecei a acompanhar futebol mesmo, acompanhar assim, de ver todo dia, o ano foi 94. Eu lembro do título do Flamengo de 92, por exemplo, mas acompanhar, tipo, pegava a tabelinha, tipo, hoje tem jogo do Flamengo. Isso foi a partir de 94 da Copa do Mundo. Sim, e sim. ali eu criei, tipo, o Romário pra mim é o maior atacante que eu vi jogar, não tem igual, assim. Sim. Aí eu, Ronaldo, não sei o que, meu, Romário é absurdo. E a Copa de 94 tinha muito isso, vários jogadores que tinha o próprio Bebeto, Flamengo e Vasco, né? Não fala isso, não. A gente vai falar de Bebeto daqui a pouco. O próprio Romário, né, que depois veio pro Flamengo, tinha o Raí, que tinha identificação com São Paulo, o Zinho, né, que jogava aqui no Brasil, era o Leonardo, que era Minhoca da Flamengo e São terra. Paulo. Pelo E era amor de uma Deus. coisa que, assim, aí você pega, vamos lá, 98, já tinha Ronaldo, que por mais que tenha feito sucesso lá, mas já tinha aquela história toda do Cruzeiro, que ele saiu daqui muito jovem, mas Sim. tinha...
E a identificação é diferente. E 2002 também. Porque o pessoal se identificava com o Ronaldo. Tipo, o cara que tava lá embaixo, tipo, ó, não vai jogar. E foi legal que o Brasil torceu pelo Ronaldo em 94, queria realmente que ele estivesse em campo. E hoje o Brasil não faz mais isso. Por exemplo, Não, o pessoal torce contra, pô. Hoje, com 26 anos, você poderia ter levado o Hendrick e deixava ele no banco lá. O torcedor tá doido pra ver Não, mas nem isso, cara. O pessoal hoje tem um clubismo tão grande, assim, por exemplo, o pessoal fala muito desse Hendrick do Palmeiras. Eu não sei, eu vi ele jogar algumas vezes aí, os pouquíssimos jogos que ele atuou pelo Palmeiras. Mas se o moleque for bola, eu vou torcer muito pra ele, ainda mais se ele for pra seleção. Claro. Aí o pessoal pega um negócio, tipo assim, querendo culpar o Vinícius Júnior por causa da identificação dele com o Flamengo, ou o Pedro, por causa daquele... O Pedro fez correto ali, pô. Pedro recebeu a bola ali, recebeu não, ele briga pela bola, ganha a bola do croata e dá o passe que tava tudo pro Fred. O Fred, ele perde pra um cara que tava jogando há 2 horas a corrida. Aí o pessoal, porque não gosta do Flamengo, fala assim, ó, vamos culpar o Pedro, dizer que o Pedro... Eu vi isso até de flamenguista. Não, porque o Pedro... Porque parece essa coisa de que... E tem mais, né? Eu queria que você até comentasse sobre isso, porque tem muito hoje torcedor brasileiro que torce pela Argentina. Não vejo problema nisso. Eu acho um absurdo. Não, eu não vejo problema nisso, vou explicar o porquê. Outro dia eu tava escutando, vou lembrar o nome dela, Mili Lacombe, que até teve uma treta com o Rogério Ceni. Aí ela tava participando de um podcast, aí perguntaram pra ela, pô, mas você torce pro seleção brasileira? Ah, não ligo, né? Porque, pô, a seleção brasileira, essa história toda da CBF, corrupção, né? Aí eu gosto muito da Argentina. Eu falei, porra, a AFA é tão corrupta quanto a CBF. Sim. O Júlio Grandona, né, que inclusive comandava o futebol, tão ladrão quanto foi Ricardo Teixeira. E aí ela quer falar, né, de que, porra, o presidente da Argentina tava outro dia aí falando que, pô, não nos sentimos europeus, né, dizendo que aqui no Brasil era tudo macaco, não sei o que, parará. Ou seja, um preconceito também. Ou seja, acho que o que eu quero dizer é o seguinte, não quero entrar na parte política, mas assim, as questões de corrupção lá também tem. Político vacilão lá também tem. Então, assim... E na verdade, eu entendo assim. Volto a dizer, eu disse, eu acho que da outra vez, não tem lugar melhor para se fazer bullying do que no futebol. Que é sacanagem você brincar. Os irmãos são vizinhos nossos, são fronteira com a gente. Ou eu vou torcer pro cara que é fronteira comigo, e que invade aqui o Brasil toda hora me sacanear. Eu não, cara, desculpa, mas não. Eu não vou torcer, eu não vou, porque o futebol é para isso, é para brincar. Claro. Eu torci nas Malvinas para a Argentina, contra a Inglaterra, torci e tal, mas no futebol é para sacanagem, é para brincar, é para curtir. Vou torcer o cacete, meu irmão, fala sério. Pro cara vir me sacanear depois, agora os caras estão aqui do lado, são tricampeões. E pelo nosso tipo de gente hoje que sabe fazer negócio de pombo e cabelo, a gente vai ganhar muitos anos, enquanto essa filosofia ficar dentro do país. E os caras vão evoluir, vão crescer. É perigoso isso. Cláudio, eu tenho a impressão, não sei se vocês têm essa impressão também, que os técnicos brasileiros, os que comandaram a seleção brasileira, hoje eles entendem que o jogador que joga na Europa, ele é melhor do que um brasileiro para se convocar. Então os caras preferem hoje convocar um cara que é reserva na Europa, às vezes ele é reserva do reserva, de um clube que não chega em final nenhuma. Segundo escalão. Do que você convocar, de repente, um jogador do Flamengo que tá sempre em final e semifinal, um jogador do Palmeiras que tá toda hora em final e semifinal, para levar esses caras. E hoje a Argentina prova, né, por mais que você tenha o Messi no Paris Saint-Germain, mas você tem um monte de jogadores que jogam dentro do país. O que você acha disso, Cláudio? Eu acho primeiro o seguinte, vamos perguntar assim, será que são eles mesmos que escalam ou são os empresários que escalam? Verdade, porque teve um problema com o Muricy não aceitou, e ali tem alguma história ali. Porque os jogadores daqui, eles não têm os empresários que os caras que estão lá fora. Lá é muita grana, cara. Então você vê que vem gente lá que saca, que tu vê. Aí tu vê o cara jogar, pô, esse cara não joga mais fulano que joga aqui. Ah, não joga. Mas não tem empresário. Então, na verdade, eu acho que quem comanda aquilo ali são os empresários. Nós não temos técnico. Então a gente precisava ter um técnico que falasse, não, eu não vou aceitar. Tem que ser, porque senão não vamos a lugar nenhum. Eu
na minha cabeça, a maior parte dessa culpa é de empresário. Para mim, não tem técnico. O técnico, às vezes, para poder ser o técnico da seleção, tem que se subjugar, tem que aceitar a condição da presidência da CBF para poder colocar esses caras. Eu, sinceramente, eu vejo mais isso do que outra coisa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!